Ufa, respira e vambora, pessoal. Boa noite. O Gazeta Esportiva tá no ar e tá fervendo, hein? Os comentários hoje são com Celso Cardoso. Olá, que tal? Celso Cardoso. Eu gostei, como é que você fez aí? Nunca mais vai conseguir dar uma boa noite. Não, nunca mais vou conseguir. Eu já abri mão do grande noite pra ter Celso Cardoso, sabe? Cardoso, não dá. Depois Só vou pôr o Salazar e a gente vai pôr a música do Celso. Boa noite, Thiago Salazar. Protocolarmente, né? Salazar. Boa noite. Salazar, você me pilha, você não me deixa nervosa. Olha, seguinte, Celso Cardoso, você viu que a sua música é muito legal, que eu adoro sua música, que a gente dança e tal, todo mundo tá dançando aqui, os estagiários já fazem a coreografia. Você quer ver a música original que o Pacheco achou? Mostra, Pacheco, pro Celso. Caramba, eu não sabia que era dessa... Como não? É a mesma. É legal, Celso. Não vem botar. Você bota pilha em mim, não? É do Pitbull. 2, 3, 4. Gente, essa música é muito legal. Tem altas histórias. Umas águas de coco deve ser legal. Nossa. Nem vou contar a história dessa música. Porque eu já estava casada. Eu já estava com meu marido. Eu estava com meu marido. Melhor. Vamos falar do técnico do Corinthians. Ele estava com meu marido numa balada. Mas não era meu marido, ele era namorado só. Bom, enfim, vamos embora, né? Hoje, Celso Cardoso e Thiago Salazar estão aqui. O Corinthians ganhou ontem, gente. Olha que maravilha. E tá mais perto de anunciar um novo técnico. Mas será que deveria anunciar um novo técnico? Já que o Lázaro tá ganhando tudo, né? O Salazar vai contar daqui a pouquinho como que tá essa negociação, porque tá um furdunço aqui nas redes sociais, não é mesmo? Será que tem técnico novo chegando? O Salazar vai contar. Já o Palmeiras mostrou que não se abalou com o Mundial e venceu na volta ao Paulistão. Que beleza. Os reservas comeram a bola, né? Temos também informação do Santos para o jogo de logo mais. E o José Paes está ao vivo do Morumbi para trazer as últimas notícias da partida do Tricolor. Então, ó, fiquem com a gente. A gente vai subir o som aqui na música do Celso Cardoso. Vamos dançar até amanhã. E vocês olham as dicas e a gente já volta. E se vamos... Tchau. Conjugação. A gente volta daqui 5 minutos. Pois é, gente, altos papos aqui de bastidores sobre a vida pessoal. Mas a gente tá Aliás, até um negócio que eu achei que ela ia falar. Eu também. É melhor ficar aqui. Fica só entre a gente, só todo mundo gente. que escutou, né? Claro. A direção da nave, o Pacheco com a sonoplastia. As parabólicas, isso vaza para parabólica. Isso aqui. Mas tudo bem, olha, eu vou negar até o fim. É o seguinte, a torcida do Corinthians tá feliz com a sequência de vitórias com o técnico interino Fernando Lázaro. Né? Lázaro da Bíblia, bíblico, né, Celso Cardoso? Sim, é nome bíblico. E claro que a nossa enquete é em cima disso. O Corinthians está certo em não efetivar o Fernando Lázaro como treinador? Ué, por que tá certo? Não vai mesmo ser ele, Salazar? Não vai. Não vai ser ele, gente. Não vai ele ser sabe o Lázaro. disso. Coitado do Lázaro. Foi Lázaro que... Não, ele tá de boa. Não diga isso, acho tá que nem tranquilo. ele quer. Ah, sei lá, ele quer chance da vida, pô. Não quer. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, pode usar o QR Code, vota lá. Vota lá. Eu acho que em time que tá ganhando não se mexe. E pode participar do programa também mandando o WhatsApp. Pergunta para os nossos comentaristas, comentários, elogios para mim. 11 99479 1633. Você pode ganhar a maravilhosa caneca do Gazeta Esportiva. Vídeos curtinhos, de 10 segundos, tá bom? Caneca não saiu ainda essa semana, hein? Não saiu. Ou deu? Saiu? Não lembro. Não lembro. Celso Cardoso, fala. Bom, vamos lá. Acertou sim, porque por mais competência que ele tenha, por mais preparado, estudou, foi auxiliar do Tite, do Silvinho, tudo. Você não pode atropelar etapas. A gente sabe no futebol que está todo mundo encantado porque ganhou 3 seguidas. Aliás, no currículo dele são 5 jogos comandando o Corinthians e ganhou tudo, 100% de aproveitamento. E tem a questão das goleadas, né? Sim. O Corinthians venceu por 3 gols de diferença e não acontecia isso desde quando Corinthians ele e River Plate do Paraguai, 4-0 em maio de 2021, quando o Lázaro estava no comando ali entre o Wagner Mancini e o Silvinho. Exato. Então, você não pode atropelar etapas, porque esse mesmo pessoal aí que está falando assim, o Lázaro é o cara, ganhou tudo, são as mesmas pessoas que quando ele perder 3 seguidas, é o estagiário, é o estagiário do estagiário, é aquela coisa toda, é isso que vão falar, e ele não precisa disso e ele sabe disso.
Então, ele está fazendo o papel dele, vai construir provavelmente uma carreira vitoriosa. Quantos anos ele tem, Salazar? Ai, você me pegou. Ué, mas ele é jovem, ele é novo, ele é né? jovem, Ele eu deve ter o vejo quê? Uns isso. aí 32? você. Então, Não, talvez 35. não seja Ele é ideal jovem. para ele começar uma carreira como técnico no Corinthians, ainda mais um Corinthians que a expectativa é muito alta. O Carille começou. O Carille começou, era mas, uma por outra exemplo, o situação. Osmar Loss também começou e não deu certo. O Carille começou e deu certo. Aliás, o Carille começou, voltou ao seu auxiliar. Deixa eu ver quantos anos ele tem. Depois foi para ser técnico. E ele só foi 40 anos, e ele gente, só ele é novinho. e ele só 40 ganhou moral quando teve aquele jogo lá da vitória sobre o Palmeiras por 1-0, também foi ele já estava como balançando. você disse, uma hecatombe o que aconteceu, né? com Eu acho que o contra-ataque. Corinthians está mais do que certo, porque este elenco do Corinthians precisa de um técnico... Referência. Experiente, rodado, com vivências importantes no futebol. É um elenco, não é um elenco com bastante jovens, mas é um elenco com Cássio, Fagner, Gil, o William, Renato, Juliano. Passagem Copa do Mundo, Premier League. Que tem jogador de seleção ali. Então, o Corinthians precisa de um técnico grande, respeitado. Não estou dizendo que o Lázaro não é respeitado, claro que é. Mas o Lázaro é mais um iniciante. E não é isso que o Corinthians precisa nesse momento. Aquele cara... E tem mais, Celso. O Lázaro, eu não sei nem se ele pode ser técnico, viu, Michele? Tem esse detalhe, a gente está apurando essa história junto com a Marina no site. Para você ser técnico na Série A, ele não pela tem CBF, a licença. ele não tem a licença Pro Mas ainda. ele fez o curso, Ele não fez o A, licença A. A precisa da Pro E para ele ser não o técnico. tem? Ele ainda não tem. Ele tem que se matricular e fazer o curso. Então, assim, ele está nesse processo, acho que ele vai chegar lá. E outra coisa, ele está muito tranquilo. Quem ouviu o Lázaro nas últimas entrevistas percebe que sequer ele ambiciona isso neste momento. Tá. Então, ele está muito tranquilo, respeitando as etapas como E se você me permite, as duas coisas só, Salazar. Você falou do elenco. Sim. O elenco tem que olhar para o cara e ver alguma possibilidade de aprender alguma coisa ainda, por mais experimentado que seja. Não um tipo... Não passa confiança, talvez eu tenha que ensinar. Outra coisa, as pessoas falam demais. O que o Lázaro está fazendo nada mais é do que dar sequência ao trabalho do Silvinho. Exato, é dar a cara sequência do ao trabalho ainda. do Silvinho. Uma coisa ou outra Mas ali. o Silvinho não ganhava, filhão. Tudo bem, mas quem garante que não ia ganhar se não continuasse agora? Mas aí não, Ou a equipe ou o time não estava mais com o Silvinho. Não, mas nada a a ver. estrutura Porque de não é jogo é a possível. mesma. A estrutura é a ainda, Michele. mesma, as alterações são Então as os jogadores mesmas. não gostavam do Silvinho, então. Porque não é possível, com um joga, com o outro não joga. Não, mas resultado. O resultado aconteceu. Sei lá. Quando o Corinthians perdeu para o Santos, que o Silvinho foi demitido, o Corinthians poderia ter feito 2-0. Eu não sei até onde o jogador tira a perna, eu não sei. Não, isso não estava acontecendo. O Silvinho era muito querido dentro do Corinthians. Tô vendo. E o Lázaro era talvez o auxiliar que o Silvinho mais escutava. É por isso que você vê a armação do time do Corinthians ainda é muito parecido com aquele do Silvinho. É claro, uma coisa ou outra, o Lázaro põe ali o que ele gosta. Mas o Corinthians terá um novo técnico que não será o Lázaro. Eu não entendo o que está acontecendo, tá bom? Devia ficar o Lázaro lá. Olha, não dá, ele não tem a licença. O Santos entra em campo daqui a pouquinho pelo Paulistão. Vamos chamar o Guilherme Camarda da nossa redação de esportes para falar sobre o Peixe. Boa noite, Gui! Ô, Gui, o Carille já divulgou a escalação? Já sim. Boa noite, Mi. Boa noite, Celso, Salazar, todo o pessoal de casa. Acabou de divulgar e tem, algumas coisas até surpreendentes, eu diria, na escalação. Veio com 4 atacantes, olha só. Vamos lá, João Paulo no gol, isso não é novidade, né? Madison, Kaique, Eduardo Bauerman, certo? Lucas Pires, Vinícius Balieiro, Felipe Jonathan, Léo Batistão, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Aí você pergunta, mas não voltou o Camacho, o Zanocelo, estão no banco de reservas, olha só. Muitos apontavam o Camacho como titular absoluto dessa equipe, mas ficou no banco de reservas. E tem também uma novidade no Peixe, fora desse jogo, daqui a pouco, às 19 horas, contra o Mirassol, em Mirassol. O Santos está atrás do zagueiro Maicon, ele que está no Cruzeiro, né? O Santos chegou a sondá-lo em janeiro, porque quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, o jogador, ninguém sabia se ele ia ficar ou não no Cruzeiro. Tinha alguns atletas sendo dispensados, achavam que o Maicon iria nesse bolo e o Santos estava interessado. Aí desistiu, ele está como titular do Cruzeiro atualmente, né? O Maicon. Só que agora o Carille pediu novamente para o Santos ir para cima do Maicon para tentá-lo, para trazer para o Santos. Deve fazer uma proposta e provavelmente incluindo troca de atletas aí. A gente não sabe os nomes, está muito no começo a negociação, mas o Santos vai tentar a contratação de Maicon, viu, Mi? Ô, Guilherme Camarda, vai tentar a contratação. E você acha que é uma boa contratação, Celso Cardoso?
O Santos precisa se reforçar. Mas é o nome ideal? Será que este é o nome ideal? Sim, eu acho que, na verdade, o Santos não tem muito o que escolher. Não tem muito dinheiro, tal, tem que fazer, tem que aproveitar a oportunidade de mercado. Outra coisa, me chama a atenção, eu estava comentando aqui com o Salazar. Vai na feira, você pega o a não escalação do Zanocelo como titular. Para mim, ele foi o melhor contra o Ituano. Mas ele tirou o cara organizado. Zanocelo, Camacho, eu sinto que ele está dando uma rodada. Que é um cara organizador, é um cara, sabe, que chama a responsabilidade e tal. Foi bem, no último jogo do Santos não foi muito bom, mas o Zanocelo saiu bem em parte do jogo. Eu acho que o Carille, assim, minha percepção, mal, né? Pelo número de mudanças, é ele dando uma segurada em alguns jogadores. Alguns desses que você citou estão no banco de reservas, talvez entre ali, ganha uns minutinhos. Acho que ele está dando uma segurada. Eu não quis trocar os 11, o que eu gosto. Eu não gosto dessa ideia de trocar todo mundo ao mesmo tempo. Você mantém um padrãozinho ali. Acho que ele vai bem e é normal, né? Nesse momento da temporada você dá algumas seguradas. E um volante marcador, o Santos precisa mesmo, porque não tem no elenco esse cara. Precisa. E você vê claramente que não tem um substituto para o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, que ainda está ali engrenando, ele sai de um jogo como esse e quem entra? Léo Batistão. Uma característica totalmente diferente, assim. Ixi, quebrou a pérola. Não, meu anel caiu. Bom, assim, o Ricardo Goulart tá gordo? Não, e pela substituição... Não, ele tá fora de forma, né? Como disse um amigo meu, ele tem que tirar a China do corpo. E quando você fala, sai Ricardo Goulart e entra Léo Batistão, aí você começa a entender um pouquinho mais... Eu fiz algumas críticas no jogo contra... São Bernardo? Contra o Ituano mesmo. Porque eu achei que o Ricardo Goulart participou muito pouco do jogo. Longe da área. E também sem participar, tanto que a organização ficou a cargo, muito rapidamente, ficou a cargo do Zanocelo, e o Ricardo Goulart estava se enfiando no trio de atacantes, então ficava quase, o Santos muitas vezes estava num 4-2-4. E eu achei que era o Ricardo Goulart que não estava... O já jogou 4-2-4 no Então, não estava participando no meio como deveria. Agora, vendo o Léo Batistão, vejo agora que é muito mais uma orientação do Carille do que necessariamente uma postura. Ele já jogou assim no Corinthians, é orientação mesmo. Bom, agora... O Rogério Ceni está rodando bastante o elenco do São Paulo nesse Paulistão. Presta atenção na reportagem do Zé Paz para entender melhor a estratégia do treinador. O professor Rogério Ceni já deixou claríssimo um montão de vezes aí o porquê do atual rodízio no time titular do São Paulo. Ao todo, 24 jogadores já foram usados pelo treinador só nesse comecinho de 2022. A gente vai tentando rodar as peças, porque eu não quero chegar no começo do Brasileiro com o time arrebentado. Esse não é o intuito. O intuito é tentar, no Campeonato Brasileiro, se eu aqui estiver ainda até lá, é tentar fazer com que o time esteja mais inteiro. O tricolaço do Morumbi já fez até aqui 5 jogos no estadual desse ano. E nessas 5 partidinhas marotas, o coach Ceni não repetiu a escalação nenhuma mísera vez. Os únicos atletas que começaram todos os jogos do São Paulo na temporada foram o Rigoni, o Alisson e o Gabriel Sara. Alisson e Sara, por exemplo, né, que são 2 dos 3 que se mantiveram em todos os jogos, são jogadores muito importantes porque entregam muito na recomposição, parte física, eles são jogadores que se doam muito, né? A estratégia adotada em 2022 pelo Tricolor é bem diferente daquela que foi colocada em prática no Paulistão de 2021. Sob a batuta do nosso hermanito Hernan Crespo, o São Paulo tratou o Campeonato Paulista da última temporada como uma verdadeira Copa do Mundo. A ideia era arrematar o caneco para tentar fugir da fila, da seca de títulos que já durava 9 anos. O resultado naquele momento até foi o esperado, mas o preço pago acabou sendo altíssimo. As lesões, os problemas físicos, os jogadores machucados lotaram o departamento médico tricolor. Aos pouquinhos, é bem verdade, o Rogério vai definindo a equipe titular para a temporada. No gol, o Jandrei parece que ganhou mesmo a disputa com o Thiago Volpi. As laterais devem ficar com os experientes Rafinha e Reinaldo. O miolo de zaga tem tudo para ter o Diego Costa e o Arboleda. No meio, a tendência é que os intocáveis Gabriel Sara e Alisson tenham a companhia do Rodrigo Nestor. Já pro ataque, o Rogério deu a entender que o Nicão, o Caleri e o Rigoni vão comandar o setor.
Ainda assim, o rodízio deve continuar contra a Inter de Limeira. Então, que assim seja, porque o que importa mesmo para o São Paulino no momento é ver o tricolor continuar vencendo. Celso Cardoso. O Rogério, eu tive a oportunidade de falar sobre isso aqui no programa, não sei se o Salazar concorda comigo. O Rogério fez estágio na Europa por um ano antes de começar como treinador. Ele claramente, ele não se afina muito com o que a gente tem no Brasil, e sim com o que ele aprendeu, especialmente com o Sório, com técnicos de fora. E até nisso a gente vê, por exemplo, nesse início do trabalho do Rogério no São Paulo. Diferentemente da temporada passada, quando ganhar o Campeonato Paulista era a prioridade do clube, do Crespo, para acabar com o zum de jejum e tal, para ele, o Paulistão hoje não é prioridade. Isso não significa que abre mão da disputa, mas ele prefere muito mais preparar o time pensando no que vem lá na frente, Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, do que gastar todas as fichas agora para pagar lá na frente. O que aconteceu com o São Paulo na temporada passada? Quase caiu para a segunda divisão, apesar de vencer o Paulista. Por isso esse rodízio. Até porque eu acho que não precisa fazer grande esforço agora. Se o São Paulo fizer o mínimo, o básico que esse elenco permite, ele se classifica. E aí no mata-mata são outros 500, aí no mata-mata vem a pressão pela vitória. Lembra o Palmeiras temporada passada? Exatamente. E você tem a pressão muitas vezes, porque é quase impossível você não encontrar um arquirrival. Então é muito difícil. O que eu acho que o planejamento não começou bem do São Paulo. Eu concordo quando o Rogério disse que ele enfrentou aqueles problemas da Covid, e é fato, os jogadores foram picados ali, Covid, ele não conseguia ter o grupo na mão, o campeonato começando, isso é um fato, mas acho que o São Paulo trabalhou mal. Ele mesmo admitiu, né? O Rogério recentemente admitiu numa coletiva, dizendo talvez fosse o ideal começar até colocando mais a molecada para a gente preparar lá na frente. E não, saiu colocando o que tinha para o momento. Acho que o Rogério, a impressão que eu tenho pelo que ele falou e pelo que a gente está vendo o Rogério percebeu que o planejamento não começou da melhor maneira. E agora eu concordo exatamente com o plano que ele está montando para o São Paulo. Um rodízio, até onde vai chegar esse São Paulo, na sua opinião, Salazar? Eu não vejo o São Paulo brigando por nenhum título esse ano, a não ser o Campeonato Paulista, em que tudo pode acontecer. Muito bem, então vamos pro primeiro contato de hoje no Morumbi. Logo mais tem São Paulo em campo e o José Paz vai conferir tudo. Boa noite, José Paz. José Paz, tá botando fogo no grupo, hein? Como que tá o clima aí pro jogo, José Paz? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportivo. O clima tá quente que nem o grupo, viu? Muitas histórias sendo contadas. Hoje a gente vai contar uma história bem bacana aqui no Gazeta Esportivo, a história desse jogo, São Paulo e Inter de Limeira, que acontece daqui a pouquinho aqui no Morumbi, às 9h30, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. 7ª rodada do Paulistão de 2022. O São Paulo em busca da 3ª vitória consecutiva na competição. Ganhou da Ponte na última rodada por 2-1. Na rodada anterior, bateu o Santo André com aquele golzinho no final do Marquinhos aqui mesmo no Morumbi. Então o São Paulo tentando encaminhar 3 vitórias seguidas na competição, tá com 7 pontos em segundo lugar do seu grupo, só atrás do São Bernardo, que aliás tá fazendo uma bela campanha nesse Paulistão. Já a Inter de Limeira tá em último lá no grupo A, tem só 6 pontos, tá na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira, que tem a principal esperança da equipe, é o Ronaldo, jogador de ataque, atacante, tem 5 gols, é um dos artilheiros deste Campeonato Paulista. O São Paulo que não vai ter hoje nem o Luan, nem o Luciano, nem o Patrick, ainda estão se recuperando aí das suas respectivas lesões, mas é um jogo que promete bastante. O Rogério Ceni ainda não ganhou 3 jogos seguidos como técnico do São Paulo, nem na primeira passagem, nem nessa segunda passagem de agora. Então é um jogo que promete bastante, a gente vai contar tudo, a história desse jogo completinho amanhã aqui no Gazeta Esportiva, mas eu volto ainda hoje para a gente trazer um provável tricolaço que entra em campo hoje aqui no Morumbi. Isso é assunto para daqui a pouquinho, isso é história para daqui a pouquinho, hein, Michele? Volto contigo aí. Deixa essa história para daqui a pouquinho, que a gente já tá cheio de história. O que é, Salazar? Fala. Não, eu só acho o seguinte, é a segunda, 2 vitórias seguidas, o São Paulo pode chegar à 3ª vitória seguida, mas que a gente não se deixe levar pelos resultados, afinal, senão a gente tá aqui fazendo o quê, né? Se é para ficar comentando o resultado, acabou, a verdade é que o São Paulo não jogou nada. Jogou mal. O São Paulo foi muito mal nessas 2 vitórias, principalmente na última. Então a gente tem que se atentar à atuação. Vamos ver como é que o São Paulo vai jogar, porque as vitórias, no momento, não estão significando absolutamente nada.
Não vai falar mais nada? Você quer que eu fale? Eu falo. Vocês Conta uma não, história. a gente vai seguir. Não, porque vocês ficam falando, não vamos falar de resultado. Gente, no futebol o que importa é o resultado. Não, se o Palmeiras tivesse ganhado, era campeão mundial. Esse é o erro. Troféu joinha. Esse é o erro. Esse é o erro que as pessoas se iludem. Por exemplo, você cometeria um erro. Se iludem com o resultado. Se você efetiva, por exemplo, o... Não, o resultado é fundamental. É fundamental, mas não diga. Mas não é ele. Mas não é. Quando o resultado chega do jeito que aconteceu na última partida do São Paulo, você olha para aquilo e fala, não vai valer nenhum. Calma, a gente não tá na escola, que agora todo mundo ganha medalha, não tem mais o primeiro lugar. Ele não é determinante. Tem vitórias enganosas. Eu sou contra isso também, acho que tem que ter primeiro, segundo, terceiro. Tem vitórias enganosas e tem derrotas que mostram que o trabalho está no caminho certo, apesar da derrota. Ontem, por exemplo, o primeiro tempo acabou 0-0 na Neoquímica Arena, mas você via claramente que assim, é questão de tempo. É isso aí. O São Paulo não. O São Paulo ganhou de uma maneira que você sai do estádio preocupado. O quinteto mágico do Corinthians funcionou bem ontem e garantiu a vitória sobre o São Bernardo, mas eles falam que resultado não importa, né? Se liga na tela para saber como foi. O quinteto pela primeira vez iniciou uma partida. Paulinho, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William, esse último caçado em campo. Mas o que se viu na primeira metade do jogo foi um Corinthians trocando muitos passes e criando apenas em lances isolados, como nesse cabeceio de Paulinho. Mais do que isso, um São Bernardo que quase complicou a vida do Timão. No segundo tempo, o badalado quinteto mágico funcionou. E uma dupla que vinha buscando gol incansavelmente desencantou. Roger Guedes, que ainda não havia marcado na atual temporada, fez logo 2. Aos 8 minutos, ele recebeu de Juliano e meteu a cavadinha. E aos 22, após passe de Renato Augusto, tirou do goleiro para fazer 2-0. Faltava então o aguardado gol de William, que ainda não havia feito dele desde que retornou ao Corinthians. Mas o jejum acabou após o pênalti marcado nesse toque de mão. A torcida pediu camisa 10. O cobrador oficial Fábio Santos cedeu e William foi para a bola e depois pro abraço. (3-0), terceira vitória consecutiva e ponto pro quinteto mágico. 5 atletas, né, de altíssimo nível, e isso ajuda demais, né, e com eles crescendo ao longo da temporada, de condicionamento, de entrosamento, tudo, vai permitindo ainda mais, né, são caras, além da qualidade técnica, física, de tudo, tem uma leitura tática muito grande, então são atletas que se reprogramam ali, se reajustam durante o jogo com as necessidades, são atletas versáteis também, e a tendência é cada vez mais isso ir melhorando ao longo dos jogos. Bom, o Lázaro falou, você quer que vocês comentem o jogo, mas eu vou fazer já uma pergunta para o Salazar. E aí, depois que o Celso falar, ele responde para segurar a sua audiência que está em casa. Roger Guedes está com salários atrasados? Segura. Fala, Celso, sobre o jogo. Quase que foi. Não é pra falar, calma, segura, Celso. E aí? Vamos lá. O Corinthians, ele tem muita qualidade, especialmente no meio para frente. É um time que, sabe, sem diminuir o trabalho e a qualidade do trabalho do Fernando Lázaro, né? E nós estamos falando de um jogo contra o São Bernardo. Que era o melhor time do campeonato. Ele iniciou a rodada em terceiro na classificação geral. Empatou com o Santos na Vila, empatou com o Palmeiras, não era qualquer Então, é muita qualidade e, obviamente, com esses jogadores em forma e mais entrosados, a tendência é o Corinthians crescer de produção. Eu continuo achando que o Corinthians é sério candidato a todos os títulos se disputar com esse elenco que tem. Até Libertadores? Até Libertadores. Concordo plenamente com o Celso. E eu entendo assim, eu acho que esse jogo serviu, já vou responder a pergunta da Michele, foi importante para o Roger Guedes voltar a atuar bem, tirar a nhaca, porque vinha muito mal, inclusive até o intervalo. O primeiro tempo dele foi muito ruim. O William fazendo seu primeiro gol, era importante, ele não marcava o gol com a camisa do Corinthians há 14 anos e 6 meses.
Agora, eu acho que esse jogo deu sinais de uma tese aqui que eu defendo há um tempo, de que um grande centroavante, é claro que seria importante e potencializaria um elenco já muito qualificado. Mas esse time do Corinthians, ele tem quase obrigação de ser protagonista e candidato aos títulos, mesmo sem esse centroavante. Se você tem condições assim, muito claras, na minha opinião, de que o Corinthians pode ser protagonista, disputar títulos, ser campeão de qualquer campeonato sem esse centroavante. O que é mais importante, o centroavante ou um técnico? Um técnico. O Corinthians precisa de um técnico e vai contratar. Um centroavante seria bom, seria, mas ele não é fundamental, porque você tem peças. E a gente tem 2012 como exemplo. O Liedson era um grande centroavante, mas não estava bem. É o caso do Jô, um grande centroavante, mas não está bem. Pode ser importante em momentos peculiares, um ou outro. Sim, ok. O Tite queria um centroavante, veio o Guerreiro, mas veio no segundo semestre. Antes disso, ele deu um jeito do time jogar com Sheik e Jorge Henrique, sem o centroavante, foi campeão da Libertadores da América. Para de enrolar, Salazar. Primeira coisa, o que acontece com o Jô? Rapidamente? Não, o Jô fisicamente não aguenta mais os 90. Tá gordo? Não tá gordo, é a idade, não aguenta mais tanta sequência assim. Quantos ele tem? O Jô tem 34, se eu não me engano. Imagina, eu tô aguentando. Vamos lá, segunda coisa, Roger Guedes está com o salário atrasado? Não tem nada, nenhum salário. Eu falei com o empresário do Roger Guedes, está tudo regularizado, não tem nenhum problema. Terceira coisa, Jorge Jesus vem pro Corinthians, segura. Jorge Jesus vem pro Corinthians, segura, daqui a pouquinho. Primeiro o Jonas Campos vai falar. Posso ir com o Jonas? Tá posicionado? Também fica fazendo gracinha. Joga pra ele essa bomba. Você podia apresentar o Big Brother, que você tá só... Jonas, você para de fazer gracinha. Eu quero saber o seguinte, Jorge Jesus... Ela quer discórdia. Ele vai aparecer aqui no telão. Põe ele no telão, que ele é bonito, tem que entrar no telão. É o jogo da discórdia. Isso, olha lá. Aí, o pai da Gal e do Martim, entendeu? Direto do Parque São Jorge, já tá no telão. Boa noite, Jonas. Aproveita que a nossa enquete é sobre o Fernando Lázaro e conta pra gente o que ele disse de mais importante ontem. Quero saber se é verdade que o Jesus veio pro Corinthians. O Jorge, não o que haveria de vir mesmo. Você tá impossível hoje, hein, Michele? Boa noite pra você, Celso, Salazar, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Informação que eu tenho é que Jorge Jesus sem chance de vir ao Corinthians, pelo menos informação até o momento. A gente já falou bastante aqui, né? Ainda recebe parte do salário que ganhava lá no Benfica, fez um acordo com o clube do Portugal, então está em casa, sem trabalhar, ganhando dinheiro. Muito difícil a volta de Jorge Jesus ao Brasil neste momento, mas o Corinthians está de olho num português. Estamos sim prestes, quem sabe, a anunciar o novo treinador do Timão, mas precisamos e muito exaltar o trabalho que Fernando Lázaro vem fazendo, números impressionantes, né? Vamos pôr aí na tela. Olha isso, minha gente, 5 jogos como técnico do Corinthians. Aí eu lembro que 2 desses jogos foram no ano passado, na disputa pela Copa Sul-Americana. 5 vitórias com 17 gols marcados, apenas 3 sofridos, 100% de aproveitamento. Números impressionantes de Fernando Lázaro, interino, que coloca bastante o pé no chão na entrevista coletiva, evita, né, falar sobre a efetivação que virou tema por esses resultados positivos que ele vem conseguindo, mas é importante e vale muito destacar o desempenho do Lázaro nessa oportunidade, nessa experiência que vem tendo como técnico do Corinthians. Ele, que eu lembro aqui, é filho do Super Zé Maria, ídolo da fiel torcida. Novo técnico, muito próximo de ser anunciado, mas segue o sigilo total no trabalho da cúpula corintiana, blinda a negociação, a diretoria do Corinthians, mas a informação é de que já há proposta na mesa, que o alvo é português, e aí a gente traz aqui, né, os nomes especulados dentro desse cenário. Vitor Pereira e Paulo Fonseca já perderam força, não devem vir. Nomes da vez, estamos falando agora de Luiz Castro, que está lá no Catar, com vínculo num clube do Catar, e o Leonardo Jardim, que comandou o Al Hilal agora no último Mundial de Clubes. 2 portugueses que estão sendo falados neste momento. Eu repito, a diretoria trabalha em sigilo, mas a informação é de que as coisas estão sim avançando e que podemos anunciar esse novo técnico a qualquer momento. O Timão volta a campo no sábado contra o Botafogo de Ribeirão, lá em Ribeirão Preto,
Resta saber com quem no banco de reservas. Tendência de que ainda Fernando Lázaro, mesmo que feche com um novo treinador. Mas estamos próximos de anunciar o fim de mais uma novela, Michele. Nossa Senhora, que bom, né, Jonas? Muito obrigada. Fala, Salazar, o que você quer falar? Como disse ali o nosso grande Jonas Campos, estamos mesmo bem próximos de anunciar o fim dessa novela. A informação que eu tive... Próximo quanto? Amanhã? Olha, eu não gosto de estipular uma data, mas não vai me surpreender se for amanhã de manhã, por exemplo. Tá. Não vai me surpreender. Mas teve almoço no Nick? Não sei onde teve almoço, se foi no Nick. Aliás, o que eu soube até que teve uma conversa por videoconferência. Então, vamos aguardar. A informação que eu tive é o seguinte. Pela primeira vez, desde que o Silvinho foi demitido, pela primeira vez, o Corinthians colocou uma proposta na mesa por um técnico. Oba! O Corinthians tem recebido... O Corinthians procurou muitos técnicos, procurou se informar sobre muitos técnicos. Diversos nomes foram oferecidos à diretoria do Corinthians, alguns agradaram, outros não agradaram. O Corinthians fez consultas sobre alguns técnicos, mas pela primeira vez o Corinthians definiu, concluiu, é este aqui o alvo. Dentro de tudo que a gente está estudando, é esse. Fez uma proposta e o que falaram para mim faltam detalhes, não está acertado, faltam detalhes. Mas está muito bem encaminhado. E então, é esse assim, aí? Você acha que é esse aí mesmo? Agora, achismo. É que assim, eu estou trabalhando, por exemplo, com os descartes. A gente tem os nomes que estão descartados. Cuca. Jorge Jesus, Cuca, Renato Gaúcho e tudo mais. Agora, o Luiz Castro foi Osório, um nome... Osório? O Osório, que eu soube é que ele foi oferecido, mas que a diretoria não é o perfil que a diretoria busca. Ainda bem, também acho. E a informação que eu tenho é o seguinte, nessa última semana, afunilou muito no Luiz Castro e no Leonardo Jardim, além do Vitor Pereira, que já vinha sendo Luiz Castro é nome de cantor romântico, né? Ah, não começa. Não conheço o Luiz Castro. Luiz Castro. Mas então, assim, a gente... e o Corinthians trabalha, como o Jonas falou, eles não querem vazar o nome, porque eles falam que isso pode melar a negociação. Mas quem é Luiz Castro? É bom? Luiz Castro é um ele é português, aliás, é português. O técnico que eles vai contratar é português. Direto de Portugal, não é descendente. Não, ele pode ter dupla nacionalidade, como o Leonardo Jardim tem. Leonardo Jardim tem dupla nacionalidade. Pode ser ele também, porque ele é um técnico que foi estudado e que também agradou. Porque tem algumas situações, por exemplo, o Luiz Castro, ele está empregado. Ele tem uma multa, ele está trabalhando no Catar. Aldo Rail do Catar. Aldo Rail do Catar. Tem que conseguir desvincular isso. Então é difícil a gente falar, vai ser ele, porque aí chega na hora H... Tem que pagar a multa. Sabe assim? Então parece que o Botafogo estava interessado. Também estava interessado. No Luiz Castro? O Jardim está livre no mercado. E era técnico de onde? O Al Hilal, que disputou agora o Mundial de Clubes. Isso. Trabalhou no Mônaco. Que deu sufoco no Chelsea no segundo tempo. E tomou 2 do Palmeiras. Trabalhou no Porto. Não tomou ao Chelsea. Então, assim, Michele, de concreto, o que nós temos é o seguinte... Mas está demitido? Foi demitido? Não, acabou o contrato. Acabou o contrato. O que nós temos de concreto pela primeira vez o Corinthians fez uma proposta, a situação está muito bem encaminhada e o clube espera até o final de semana, anunciar o nome desse novo técnico. É um português e o clube está segurando o nome ali a 7 Agora, eu só quero falar uma coisa, vocês falam tanto assim, porque o treinador tem que ter o DNA da equipe, do Corinthians, papapá. Acho que o treinador tem que entender. Não, mas eles têm o perfil do Corinthians? Pelo menos... Celso Cardoso, você que fala isso, então, por favor. Me parece, e o Salazar pode apurar isso, o Corinthians é muito criterioso. Sim. Ele sabe que o técnico que chegar é um técnico que tem que ter apreço pela bola. Sim. Sabe, que arma um time de maneira ofensiva, que valorize os jovens, porque o Corinthians tem muitos jogadores jovens. E é o que pesou muito a favor do Luiz Castro na avaliação que o Corinthians fez, porque o Luiz Castro trabalhou muito tempo na base, categoria de base do Porto. Tá. O Shakhtar é um clube de jogadores, principalmente brasileiros jovens. E o Leonardo não? Jardim? Eu não descarto por enquanto não, Michele. A gente podia pôr a carinha dos dois, né? Pra gente fazer uma votação. Quem que é mais simpático? Depois, se a gente tiver foto. A gente põe o Luiz Castro, achei muito simpático, né? Cara de cantor Luiz Miguel, sabe assim? Tipo isso, Luiz Miguel, Luiz Castro. Olha, agora o Palmeiras voltou ao Paulistão ontem e não decepcionou. Mesmo com o time cheio de reservas, o Verdão derrotou a Ferroviária. Bora ver como que foi. Ferroviária e Palmeiras na Arena Fonte Luminosa.
Abel Ferreira escalou o time reserva na volta do Mundial, mas os donos da casa não levaram vantagem. Aos 10 minutos, a Ferroviária quase marcou o gol contra. Cortado em Abu Dhabi, Patrick de Paula mostrou fome de bola, mas pecou na pontaria. Aos 37 jogados, foi o zagueiro Murilo quem abriu o placar para o Verdão. Segundo gol do defensor pelo Palmeiras. Único dos considerados titulares, o goleiro Everton apareceu ainda no primeiro tempo para fazer essa defesa. Na etapa final, brilhou a estrela de Abel Ferreira. Saídos do banco de reservas, Rony cruzou e Breno Lopes aproveitou a sobra para mandar para a rede. Palmeiras 2-0. A Ferroviária quase diminuiu no finalzinho nessa bobeada de Everton, mas ficou nisso. Palmeiras 2, Ferroviária 0. Fala, Celcinho. Não, aconteceu algo que a gente já viu também no final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou o Libertadores, o Abel colocou a molecada para jogar. Sim. Foi bem. Sim. De repente voltou do Mundial, todo mundo numa ressaca danada, aquela ressaca, sabe? Moral. E aí o pessoal deu conta do recado de novo. É isso aí. Pro padrão, a gente viu que pro padrão internacional, pro padrão da excelência, o elenco do Palmeiras não é o elenco dos sonhos. Mas para o padrão nacional, continuo batendo na mesma tecla. Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Eu não sei se tem um melhor elenco, mas não é o melhor time. Mas ele tem, isso que eu ia falar, mas ele tem um time que joga junto há muito tempo, tem um técnico que já está lá também há um bom tempo, então... Todo mundo sabe o que tem que fazer. Exatamente, todo mundo sabe o que tem que fazer, está tudo muito alinhado, você pode gostar ou pode não gostar. É isso aí. Mas o padrão existe, ele existe, o time é organizado, com talentos individuais importantes. E é o que você falou, Celso. Quando você atinge uma determinada fase, um determinado estágio, as coisas acontecem até naturalmente. Sim. Eu lembro do Corinthians campeão brasileiro em 2015, jogou o time inteiro reserva contra o São Paulo, naquela rodada que não valia nada, e meteu 6. Aquilo ali é a fase, é o entusiasmo, é o momento do grupo como um todo. E o Palmeiras aproveita esse momento. O Palmeiras vive um bom momento, apesar de mais uma derrota em Mundial. Então, quem entra, mesmo sendo um time alternativo, entra com a confiança lá em cima. O Palmeiras vai conseguir classificação tranquila e vai, sim, como disse o Celso, ser candidato a todos os títulos que disputar. Silvestre hoje escapou da chuva e está na nossa redação de esportes bem quentinho. Silvestre, boa noite. O Abel Ferreira falou ontem sobre a busca pelo centroavante? Fala, Michele, eu tô sequinho, porque você não viu como é que eu cheguei aqui por volta das 2h30, bem na hora da chuva. Ó, o Palmeiras, depois dessa vitória importante com o time reserva, líder do grupo, agora se prepara para encarar o Santo André sábado. O jogo foi antecipado de domingo para sábado, às 16h no Allianz Parque. O Abel já deve contar com o retorno de alguns titulares, alguns que ficaram no banco ontem, outros seguem ainda descansando ou em recuperação. Por exemplo, o Scarpa está machucado, o Zé Rafael está machucado. Agora, sobre a sua pergunta, vamos lá então. O camisa 9, que não chegou para o Mundial e que depois do Mundial fica essa expectativa, né? Vai contratar um centroavante? O Palmeiras não tem um centroavante à altura nesse momento, né? Quem sobrou aí no elenco é o Daverson, tem o Giovani da base, que está inscrito agora no campeonato. No meio do ano, de repente, o menino lá de 15, que vai completar 16, o Hendrick. Mas é isso, o Palmeiras está sem um 9 de ofício que componha bem o time titular, digamos assim. E o Abel deu aquela esquivada e fez a tal política de vizinhança com o elenco ao ser questionado sobre o 9 do Verdão, que ainda não chegou ontem na coletiva de imprensa. Fala, Abel. A nossa intenção é conseguir os melhores resultados possíveis para o Palmeiras. É usar todos os recursos que temos, e esse é o meu papel, usar todos os recursos que temos com um foco muito claro em vitórias e títulos. Esse é o meu papel, é usar os recursos que eu tenho disponíveis e tirar deles o máximo que nós podemos. E, portanto, eu não vou falar de jogadores que não tenho, que não conheço. Tenho que valorizar o espírito, tenho que valorizar os que tenho. O professor
Ferreira, o português, viu, Michele, amigos e amigas, inimigos e simpatizantes do Gazeta Esportiva, também saiu pela tangente ao ser perguntado sobre a permanência dele no Palmeiras. Lembrando, o Palmeiras já tentou renovar o contrato, prolongar o vínculo, deu aumento, mas o contrato continua valendo até dezembro deste ano. E quando questionado nesta mesma coletiva, o Abel saiu pela esquerda, não quis se comprometer, lembrando que o Benfica já teve interesse num passado recente pelo Abel, está sem técnico e pode fazer, se é que já não fez, uma nova oferta para tirar outro português aqui do futebol brasileiro. O último foi o Jesus, que lá não durou muito. Será que o Abel vai? Fala, Abel. A experiência a mim diz-me, se não ganhar 2, 3 jogos, que me querem mandar embora. É assim, no Brasil é assim. E, portanto, o meu foco é um jogo de cada vez, preparar a minha equipa, está focado, tenho contrato, eu já vos disse que tenho um orgulho muito grande de pertencer a este grupo de trabalho, sou mais um e tenho que estar focado e concentrado no meu trabalho, porque, como disse, aquilo que eu vejo aqui no Brasil, eu se não ganhar 2, 3 jogos querem me mandar embora. É assim que funciona aqui, esta cultura não tem mudado. Eu estava no Brasil, no Dubai, e um dos meus assistentes me disse, olha, já é o quinto que já foi embora. Portanto, eu gosto de viver o aqui, o agora e no presente e no próximo jogo. E daqui a 3 dias ou a 2 dias temos jogo outra vez e o meu foco é esse, é no aqui e no agora, vivê-lo com intensidade, junto com os meus jogadores e já falei muitas vezes, as coisas acontecem sempre no tempo de Deus. Portanto, o meu foco é ganhar o próximo jogo juntamente com os meus jogadores, porque já sabemos que se não ganharmos, que vêm as críticas, já não me prestamos, já ninguém empresta, os jogadores, os treinadores, é tudo uma porcaria. Tudo isso é verdade, né, Michele? É verdade também que o Abel já recusou propostas milionárias para ganhar muito mais dinheiro em clubes do exterior, preferiu continuar no Palmeiras, porque para ele o dinheiro é importante até a página 2, é importante também um projeto vencedor e sem dúvida ele está nesse projeto vencedor, mas fica atribuindo também a responsabilidade a terceiros. Todo mundo sabe que no Brasil é assim mesmo, né? Certo ou errado, é assim que funciona, mas ele não bateu no peito para garantir que fica até dezembro. Aí paga a multa, vai embora. Mas o Abel tá completamente correto. Tá, e ele tá sendo assim extremamente... eu se fosse ele ia embora, porque ele isso aí é por cima. E ele falou uma realidade, cara, se você perde 2, 3 jogos, manda embora, já fala, manda embora. Ele passou por isso no Palmeiras, mentira. Acabou. E outra coisa, ele é um português, tem família no Brasil, conquistou o que ele tinha para conquistar no Palmeiras, sabe, ele foi... Eu não gosto desse exagero. Quando maior. Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Não, ele tem um nome na história, mas daí dizer que é o maior, eu acho que existe um exagero muito grande. E de repente, quando você ouve que tem um interesse de um clube como o Benfica... Aí é o que ele quer também, né? Volta para Portugal, dele, né? Com a família. Eu acho que assim, completamente natural, o Abel é um técnico europeu, português e que vive a melhor fase da carreira dele. Uma carreira curta. Eu acho muito natural que outros clubes apareçam interessados no trabalho dele. Assim, estranho seria se não acontecesse. O discurso dele de não garantir que fica e também reforçar essa ideia de que no Brasil o cara perde 3 jogos e é mandado embora, para mim ele só está constatando uma verdade. É assim mesmo que funciona. Perde o clássico pro Corinthians no Campeonato Paulista. Ele perdeu para o São Paulo antes de ir para o Mundial e já tinha gente querendo a cabeça dele. Então, assim, tudo dentro da normalidade, nada de estranho nesse discurso. Eu entendo que o Abel Ferreira, eu acho que dificilmente ele larga o barco no meio do percurso. Acho que o Abel, se ele estiver bem, se o Palmeiras não quiser mandar o Abel embora, se ele estiver bem e o time disputando o campeonato, eu não acredito que o Abel largue o Palmeiras. Será que se o Benfica chegar lá com o contrato ali, ó, tá aqui, ó. Não sei. Benfica tá sem técnico. Não sei. Eu vejo o Abel, ele respeita demais o Palmeiras. E eu não quero pôr a minha mão no fogo, mas eu não acredito que ele faria isso. Se ele estiver bem, o time disputando o título, eu não acredito que ele largaria o time no meio do barco. Ia ser bonito isso. Olha, o José Paes prometeu voltar com a provável escalação do São Paulo. Chegou a hora, meu querido. Cumpre aí, manda bala. Bora lá então, viu,
aí, promessa é dívida, bora então com o provável São Paulo que entra em campo daqui a pouquinho aqui no chuvoso estádio Cícero Pompeu de Toledo no Morumbi. Na tela para vocês, coloca aí, diretor, pra gente o provável São Paulo com Jandrei no gol, Rafinha, Diego Costa ou Miranda, acredito que jogam Miranda, Arboleda e Reinaldo ou Léo, Rodrigo Nestor, Alisson ou Sara e Igor Gomes, Nicão, Caleri e Rigoni. Uma informação que surgiu hoje à tarde, viu, Michele? Para a gente encerrar nossa participação sobre o São Paulo, o Igor Gomes recebeu uma sondagem do Dinamo de Kiev da Ucrânia. Igor Gomes, jogador revelado aqui pelo São Paulo, cria da base de Cotia. Foi uma sondagem, ele deve receber uma proposta de verdade no meio do ano, no verão europeu, a chamada janela do verão europeu, e pode deixar o São Paulo no meio de 2022, um jogador que tem contrato com o tricolor paulista até março do ano que vem, até março de 2023, então o São Paulo podendo perder aí uma de suas joias da base de Cotia. Volto contigo, Mia, amanhã, história completinha desse jogo aqui no Gazeta Esportiva. E que história, hein, Michele? Vai daí. Que história, José Paz. A vida é cheia de histórias. Celso Cardoso, sua história do jogo. Não, a história ainda vai ser contada e eu vou acompanhar de perto. 2-1. Xavier aqui. A história ainda vai ser São contada. 2-1 pro São Paulo. O São Paulo é favorito jogando em casa, não considerando muito a performance que o Salazar tão bem destacou. Resultado, muitas vezes ele é enganoso. E o São Paulo venceu a Ponte Preta jogando muito mal. Espero que apresente o futebol melhor agora contra a Inter jogando em casa. Eu acho que o São Paulo vai vencer o jogo, só para deixar bem claro isso. Eu acredito que o São Paulo vai vencer o jogo, até porque a Inter de Limeira não é um grande adversário. Pelo menos não vem bem no campeonato, apesar de que só tem um ponto a menos que o São Paulo. Para você ver como o São Paulo também não está bem. Igor Gomes no Dinamo de Kiev, isso é fato, é boato? Ele deve ir, não deve ir? Eu acho que é uma... E se for, o São Paulo vai amarrar ali o lacinho e tal. Porque eu acho que o São Paulo pode se arrepender. Eu acho que o Igor Gomes pode se arrepender. O São Paulo, existe o interesse do Dínamo em levar o Igor Gomes. Eu não acredito, entendo que não é o melhor para o Igor Gomes. É na Ucrânia? Entendo que não é o melhor para ele. É longe. Só que eu também acredito que o São Paulino, eu sei que tem muito São Paulino que não gosta do Igor Gomes e tudo mais, mas quantos casos a gente já não viu recentes? Olha o Casimiro aí. Sabe, casos recentes, o Michael no Grêmio, que também se deu bem lá, e vários outros jogadores do São Paulo andam num clima de muita impaciência com o Igor Gomes e esquece que o cara é jovem. Salazar, eu acho que ele é jovem, ele é bom e ele não deveria ir para a Ucrânia. Mas com a situação financeira do clube, não, entendeu? Isso, com o clima que ele está encontrando. Sim. E outra coisa, acabou aquela história de jogador sair daqui e ir para salário milionário nos principais clubes da Europa. Hoje é para a Ucrânia, para abrir espaço lá. Mas vamos combinar uma coisa, se você é o Igor Gomes, você já deu entrevista pra gente. Não vai. Eu vou. Igor, você vai passar um frio? Não. É um horror. Pergunta com a conta recheada. Não, pode Igor. Ir. Tem que levar carne, tem que levar comida daqui, não tem nada. Ave Maria. Não, então leva a família toda junto. Amanhã a gente fala mais sobre isso, tá bom, Igor? Mas não vai, é muito longe. Vai muito sim. frio. Pode vai ir. Nada. Vai lá. Se for, vai pro Catar, então, que é mais quente. O Corinthians está certo em não efetivar o Fernando Lázaro como treinador? Sim, 63% dos votos. Amanhã tem mais, viu? Porque essa história, esse papo não acabou. Continua amanhã. Tchau, Salazar. Eu não tô, mas tá tudo certo. Valeu.